Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Na aula de hoje vamos tratar de problemas meteorológicos de origem natural, fenômenos atmosféricos extremos, como os furacões, tornados. É o nosso assunto de hoje. Como eu disse, problemas que têm origem natural, mas estudos recentes já vêm relacionando a ação antrópica, ou seja, a ação humana, potencializando esses problemas, tornando-os mais intensos, mais destrutivos. O excesso de gás carbônico na atmosfera, aquecimento global, aquecimento dos oceanos, tem feito com que esses fenômenos se tornem mais intensos. São fenômenos naturais, mas que são potencializados pela ação humana. Vamos começar falando dos furacões, do furacão, que é esse fenômeno atmosférico aí de grandes dimensões, que basicamente tem origem nos oceanos, ganham esse formato giratório, circular, de enormes proporções, de enormes dimensões, com ventos aí de grande velocidade. Antes de entendermos a origem desse fenômeno dos furacões, precisamos colocar fim a essa confusão que é feita com furacões, ciclones, tufões. São nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Então, se for no continente americano, ganha o nome de furacões. Se for na Austrália e Índia, ciclones. Se for no Japão, Indonésia, leste da Ásia em geral, ganha o nome de tufões. Mas todos retratam o mesmo fenômeno atmosférico, meteorológico, apenas ganham nomes diferentes. Podemos classificar os furacões aí através da escala Simpson, que basicamente utiliza aí a velocidade dos ventos. Então, se for ventos entre 119 e 153 km por hora, categoria 1, conforme a velocidade do vento vai aumentando, a categoria do furacão também vai aumentando. Bom, antes de entendermos o fenômeno dos furacões, é importante entendermos um pouquinho sobre os ventos, alguns ventos que existem de forma natural e constante na atmosfera terrestre. Então precisamos entender um pouquinho sobre a circulação do ar na atmosfera de maneira geral. Então, pessoal, aqui na linha do Equador, por ser uma região muito quente, o ar sobre essa região ele se aquece, e quando o ar se aquece, ele dilata, ele se expande, ele fica mais leve, menos denso, e por isso ele sobe. Então eu vou colocar o ar ascendendo aqui, ao lado da imagem, o ar ele sobe. E quando esse ar sobe, quando ele ascende, cria-se nessa área o que chamamos de área de baixa pressão. É uma área com ar menos denso e, por conta disso, é uma área que vai receber ventos. O vento vai se deslocar para a área de baixa pressão para poder equilibrar, para ocupar essa área que está com ar menos concentrado, com ar pouco denso. Bom, nas partes altas da atmosfera, a temperatura vai esfriando e o ar que estava com uma pressão baixa, ele volta, as moléculas vão se juntando novamente, esse ar vai ficando mais pesado e por conta disso ele vai descer. Ele vai descer nessas direções aqui. Por que que desceu? Porque estava pesado e vai descer, vai cair nessa área próxima aqui da latitude de 30 graus, tanto ao norte quanto ao sul. E essa área vai ser uma área de alta pressão, de uma grande quantidade de ar ali. Se é uma área de alta pressão, é uma área que vai expulsar o ar dali. Vai ser uma área dispersora de vento. Uma área que vai expulsar
o ar dali, que vai para a área de baixa pressão. Isso é extremamente importante. Então, ao cair aqui, esse ar ele retorna novamente para a área aqui da linha do Equador. Esses ventos é o que chamamos de ventos alísios. São os ventos que vêm dessa latitude aí de 30 graus em direção à linha do Equador. É importante nós entendermos essa circulação dos ventos para entendermos o fenômeno dos furacões. Então, espero que tenha ficado claro. Aqui na região da linha do Equador, o ar se aqueceu, subiu, caiu aqui, e para ocupar esse espaço aqui, esse ar volta novamente para a região da linha do Equador, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Esses ventos constantes para a linha do Equador é o que chamamos de ventos alísios. Aqui nós vamos entender de uma maneira mais geral toda a circulação da atmosfera. Então, como eu disse, aqui a região da linha do Equador, por conta de ser uma região que recebe muita insolação, muita incidência do Sol, esse ar ele vai subir na atmosfera. E quando está nas camadas mais altas da atmosfera, ele vai ficando mais pesado, porque a temperatura diminui, e esse ar vai cair aqui na área de 30 graus. Caindo aqui, esse ar, uma parte vai vir para essa direção, e essa outra aqui que chamamos de ventos alísios volta para a linha do Equador. Ó, uma parte volta para a linha do Equador, a outra parte vai para próximo do Círculo Polar Antártico aqui e Círculo Polar Ártico ao norte. E temos ainda os ventos polares. Aqui na região polar é muito frio. O ar ele é muito pesado, é muito denso por causa da pouca insolação. Então é uma área de alta pressão. Os ventos então saem dali. É um vento pesado que sai, pesa e ele é expulso dali em direção aqui ao Círculo Polar Ártico. Da mesma forma, no Polo Sul. Então, basicamente o que eu fiz foi desenhar a circulação da atmosfera de uma forma geral, dos ventos, para onde eles vão. E por que o vento vai de um lugar para o outro? Por causa das diferenças de pressão. Aqui, mais uma vez, na região da linha do Equador, é muito quente, o ar ele fica leve, sobe, cai aqui. Ao mesmo tempo, esse ar volta para ocupar a parte da atmosfera aqui que ficou menos densa, com menos concentração de ar. Então, é isso. É basicamente por isso que temos os ventos. Essa eterna diferença de pressão entre as várias partes da atmosfera terrestre. Agora vamos entender como se formam os furacões. Então, um furacão vai ser sempre uma área de baixa pressão. O que é uma área de baixa pressão? É uma área que recebe vento, é uma área que, geralmente, por esquentar muito, o ar ali ele subiu. Ó, geralmente, por ser uma área quente, o ar ele se aquece, as moléculas se dilatam, ele fica mais leve, menos denso e sobe. Isso é uma área de baixa pressão. É uma área, então, que vai receber ventos vindos de áreas de alta pressão. Gravem isso, a área de baixa pressão é uma área que recebe vento. Então, como que vai se formar um furacão? Um furacão vai ser sempre uma grande área de baixa pressão, geralmente sobre o oceano. E como que começa o furacão? A água do oceano ela se aquece muito e evapora. O ar fica mais leve e vai subindo. Se isso acontece, eu vou ter aqui sobre o oceano uma área de baixa pressão, ou seja, uma área que vai receber ventos vindas de áreas de alta pressão.
E o que acontece? Esses ventos que vão chegando ali, o que vai acontecendo com eles? Eles vão chegando nessa área de baixa pressão, se aquecem, vão subindo. Quando esses ventos eles vão subindo, o vapor d'água ali vai condensando. A água que era vapor vai ficando líquida, formando as nuvens. E cada vez mais vento vai chegando ali, vai subindo, a água vai condensando, virando nuvem. E isso vai ganhando uma dimensão cada vez maior. Nuvem, mais nuvem, daqui a pouco tempestade, raios. Mais vento vai chegando, porque é uma área de baixa pressão. Se mais vento vai chegando, mais umidade, mais água vai subindo, virando nuvem. E assim a gente tem a formação do furacão, que é basicamente isso. Uma área de baixa pressão que recebe muito vento, vai recebendo vento, esse vento ele vai subindo, o vapor d'água vai se condensando, vai virando nuvem, e assim a gente tem o furacão, que vai sendo alimentado cada vez mais de acordo com o quão quente o oceano estiver. Então, o que é o furacão? É uma mega tempestade com chuvas, raios, ondas enormes no litoral e ventos que ultrapassam 118 km por hora. Como eu disse, na Índia e Austrália são chamados de ciclones, no Japão e Indonésia, tufões. Tudo começa com uma onda tropical, que é uma perturbação atmosférica que cria uma área de baixa pressão. Entender o que é uma área de baixa pressão é fundamental para entender o furacão. Uma área de baixa pressão é uma área em que o ar está subindo, porque se aquece, porque o oceano esquentou muito a água, aí o ar ele sobe e cria nesse espaço aqui uma espécie de vácuo, uma espécie de pouca concentração de ar. Então, uma área de baixa pressão é uma área que vai receber ventos, receber ar para ocupar e manter o equilíbrio da atmosfera. É uma área de baixa pressão que se move de leste a oeste com a ajuda dos ventos alísios. Aqui estamos tratando dos furacões que atingem a América Central, o México, os Estados Unidos. Se o oceano está muito quente, há evaporação de água em grandes proporções. Formam-se então nuvens pesadas na atmosfera que, após receberem mais e mais vapor da água, vão formando redemoinhos que giram sobre o oceano, sugando o ar ao redor para dentro desse redemoinho, aumentando de tamanho e força. Aqui, pessoal, algumas diferenciações. Então, se houver uma grande quantidade de evaporação do oceano, o vento passar de 118 km por hora, teremos um furacão. Se for de menor proporção, tempestade tropical. Se for de menor proporção ainda, depressão tropical. Se for de menor proporção ainda, distúrbio tropical. O que vai fazer com que seja um ou outro é o quão geralmente quente está o oceano ou o tamanho da área ali de baixa pressão para receber ventos e o quão úmido esses ventos que vão para ali estão. Ficou claro? Espero que sim. Por fim, para concluirmos, vamos ver os tornados. Fenômenos também aí muito devastadores. Em comparação com os furacões, eles têm um diâmetro bem menor, porém a velocidade do vento bem maior do que os furacões. Então, tornado, lembrando o formato de um funil, esse fenômeno é formado de ventos que podem ultrapassar 480 km por hora. O tornado ele tem um tamanho menor, ele só vai ser destrutivo na área onde ele passar, porém a velocidade do vento é maior que o furacão. O furacão tem dimensão maior, mas a velocidade do vento é menor. O tornado é o contrário. A dimensão é menor, mas a velocidade do vento giratório ali é bem maior. Se forma no continente, geralmente em áreas muito planas, onde não há uma barreira para os ventos. Então isso é fundamental. Áreas muito planas é onde os tornados se formam. Por que áreas muito planas? Áreas muito planas, o vento ganha uma velocidade muito grande, porque não tem barreiras. E quando que vai ocorrer um tornado? Não adianta ser só uma área muito plana, tem que haver um conjunto de ingredientes, vamos dizer assim, para poder formar o tornado. Ocorre quando duas massas de ar muito diferentes se encontram. Uma quente e úmida e outra muito fria.
O ar frio, por ser mais pesado, ele avança, fazendo o ar quente e úmido, que é mais leve, subir muito rápido em formato de espiral. Quando se formam nos oceanos, chamamos de trombas d'água. Então, pessoal, basicamente aí nós temos o esquema do tornado. É quando numa região muito plana, duas massas ou duas correntes de ar se encontram. A massa de ar frio é mais pesada, ela vai por baixo. A massa de ar quente e úmida é mais leve. Quando se encontrarem, essa quente e úmida, ela vai subir em formato de espiral e o vapor d'água ali ele vai condensar, ou seja, o vapor vai passar para o líquido formando nuvens, raios, tempestades. E por fim temos a escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados, de acordo também com o vento. F0 se for vento de 60 a 120 km, F1 se for vento de 120 a 180. Conforme vamos aumentando na escala, dá para perceber que o grau de destruição ele é maior. Então, pessoal, assim nós concluímos este assunto.